tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. Hoje vamos mais uma história, a última da série, vamos dizer assim, de mulheres reais do canal. A nossa história começa na Vila Matilde, onde a nossa protagonista nasce. Recebe o nome de Vitória, logicamente que é um nome fictício, e lá ela vive com seus pais. O pai operário, a mãe empregada doméstica. Vive em casa de aluguel de um cômodo, no máximo 2 cômodos, portanto, sem conforto, sem privacidade. Vai à escola na mesma região e lá começa a sofrer bullying. Lógico que naquela época, hoje ela está com 50 anos, não recebia esse nome. Por ser negra, era chamada de neguinha de cabelo pichain. Nas fotos escolares, ela sempre ficava nos fundos. Ela sempre foi alta, porém as suas colegas negras também ficavam no fundo da sala. Hoje ela percebe que isso era um preconceito, racismo. Mas na época ela se ofendia, se sentia mal, mas passava. Depois de 11 anos de muita luta dos seus pais, eles conseguem comprar aqui em Itaquaquecetuba um terreno e constroem uma casa de 3 cômodos. Porém, a situação vem a piorar, porque o pai perde o emprego e aí a situação fica muito difícil, eles acabam passando necessidades até para se alimentar. Nesse período também, já com 11 anos, 12, ela continua, né? Na realidade não começa, continua a sofrer o bullying, sendo chamada de macaca, de monga. Agora com um pouco mais de idade, aqueles xingamentos a marcam mais profundamente. Porém, ela tem um foco, o seu foco é se tornar bancária. Ela admira aquele ambiente limpo, perfumado, com ar-condicionado. Só que ela percebe que ali não tem nenhuma mulher igual a ela não tem representatividade dentro do ambiente bancário. O que ela vê dentro do banco são mulheres magras, altas, cabelos lisos e brancas. Por falta dessa representatividade, talvez, ela comece a desviar um pouco o foco. Ela vai fazer ensino médio, curso de contabilidade, pensando em ser aquela quebra de padrão dentro de um banco. Mas a necessidade faz com que ela aceite empregos em outros setores, como em lojas e firmas. Numa dessas firmas que ela trabalhou, surgiu uma vaga no departamento pessoal e ela atendia os pré-requisitos, né? Curso de contabilidade, datilografia, que se fazia na época, e ela se candidatou à vaga. Junto a ela também tinha uma outra moça. E novamente aquilo que ela via nos bancos, ela viu ali no departamento pessoal da firma. Ou seja, ela não via representatividade. Coincidência ou não, ela não foi escolhida, apesar dela ter certeza que ter sido muito bem no teste. Porém, existe uma coisa chamada concurso público. E no concurso público não se mede cor nem religião, mede conhecimento. E ela fez um concurso, prestou um concurso para trabalhar na prefeitura de Itaquaquecetuba, no departamento pessoal. E passou. E ali sim, ela se encontrou, porque ali ela viu pessoas de todas as cores e de todas as religiões. E ela se sentiu bem. O salário era pouco? Sim, o salário era pouco. Como todo funcionário público de base, a gente ganha muito pouco. Mas era o suficiente para ela sonhar, né? Sonhar em ter uma outra profissão. Nesse período, ela participava do grupo de jovens da igreja e ela se encontrou ali. Ela é muito musical, né? Ela tem música nas veias, porque os avós tocavam instrumentos, um dos avós tocava sanfona, o pai chegou até a gravar um disco, o pai cantava e tocava violão, ela aprendeu a tocar violão, a cantar, a dançar. Aliás, uma das cenas que traz boas lembranças é ela dançando com o pai na sala de casa.
Então, a música, a arte fazia parte da vida dela. Quando ela foi para esse grupo de jovens, ela começou a palestrar, começou a ensinar na catequese, e ela descobriu que ela queria ser professora. E foi fazer vestibular para letras. Mas por que não arte? Letras, porque ela adorava ler, mas acima de tudo, escrever. E dentro do curso de letras, né, de língua portuguesa, ela descobriu que a arte também estava presente ali dentro. Então, ela conseguiu unir tudo o que lhe agradava. A leitura, a escrita, a dança, a música, ela conseguiu tudo nesse curso. Mas a igreja também trouxe a ela não só despertou a vontade dela ser professora, com aqueles afazeres que ela fazia ali, mas também trouxe o amor, né? E ela acabou se casando. Desse fruto, né, desse casamento, vieram 2 filhos, pelos quais ela é apaixonadíssima. É uma mãe coruja. E se formou na faculdade e professor, para ter um nível de vida um pouquinho melhor, tem que trabalhar, gente. De manhã, tarde e noite. E eu não estou falando isso assim de forma figurada, não, é literalmente. Então ela começou a dar aula na prefeitura, começou a dar aula no estado, dar aula no particular e continuou estudando para crescer dentro da profissão. Foi fazer pós-graduação em psicopedagogia, depois ela foi fazer mestrado em pedagogia. E o marido, ela percebeu que o marido não vibrava com suas conquistas. Pelo contrário, era assim, inerente ao que ela fazia, era a mesma coisa para ele. Ele não vibrava, ele não sentia como se fosse uma obrigação dela. Então aquilo ali começou a incomodá-la um pouco. Por outro lado, ela já o apoiava. Enquanto ela não recebia apoio do marido, ela apoiava o marido. Então o marido voltou a estudar, o marido conseguiu um emprego em São Paulo, ela levava até a estação de trem, para ele chegar no horário. E ela foi ali apoiando o marido e percebendo que o marido cada vez se afastando mais. Até que chegou um dia que o marido foi preso. E ela foi visitá-lo na cadeia. É constrangedor? Muito, né? Para uma mulher visitar o marido na cadeia. Principalmente o marido que não estava retribuindo a ela o que ela merecia. E ela começava a desconfiar do marido. Antes mesmo dele ser preso, algumas atitudes dele. Não só o fato dele não vibrar pelas suas conquistas, mas a sua ausência física e emocional. Ausência física porque ele dizia que ele estava trabalhando, que ele estava fazendo bico. E nisso, ela acendeu aquela luzinha na cabeça. Será? E aí ela começou a pegar, assim, recibos de compra de produtos de beleza, só que ela não recebia esses produtos de beleza. Um dia uma floricultura ligou para a casa dela perguntando se as flores tinham chegado, se estava dormindo. Que flores, né? Ela não recebeu flores nenhuma. Pior, era dia dos namorados. Bem, mas mesmo assim, como ela não tinha prova nenhuma, o casamento continuou. Tinha 2 filhos, o casamento continuou e foi. Quando o marido saiu da cadeia, ela o questionou. Colocou na parede, ele negou, logicamente, disse que não. Um dia ele deixou ali o celular bobeando, ela pegou o celular, descobriu a senha e foi verificar. Gente, ele não tinha uma namorada, ele tinha praticamente uma segunda esposa, porque ele já estava com a mulher há mais de 3 anos. Então ela era traída oficialmente há mais de 3 anos. Ele tinha um relacionamento sério com a outra. E é lógico que ela colocou um fim. O mundo dela caiu, ela se quebrou. Mas como toda mulher forte, junta os cacos e se levanta. Foi o que ela fez. Vitória se levantou.
Vitória se reconstruiu. E, acima de tudo, Vitória começou a perceber que ela tinha se negligenciado como pessoa, como ser humano. Ela estava vivendo para a profissão, para os filhos e para o marido. Mas ela, como ser humano, ela como mulher, ela tinha se deixado de lado. Com aquele choque de realidade da separação, da traição, ela começou a se valorizar. Procurou um terapeuta, começou a se levantar. Como a fênix sai das cinzas, renasce das cinzas, ela se levantou. Aqueles textos que por anos ela tinha escrito, ela foi procurar uma editora e virou um livro, sabe? Escreveu o segundo livro, escreveu o terceiro livro. Então, aquele choque de realidade terrível a fez se tornar uma mulher forte. Sempre ela foi forte, só que agora muito mais forte, muito mais consciente da sua felicidade. E hoje, Vitória é o quê? Vitória é uma cidadã negra de 50 anos, escritora e feliz. Feliz por quê? Porque ela se descobriu. Então, a mensagem que fica, gente, vamos nos amar, vamos nos respeitar, vamos nos valorizar, porque os outros podem nos deixar, mas nós nunca podemos nos deixar. Nós somos o que somos, mulheres fortes. Vitória, obrigada por dar essa lição de vida, que nós podemos renascer quantas vezes quisermos. Parabéns por ser a mulher forte que tu és. Parabéns pelo lançamento dos livros. Parabéns por hoje você ser uma mulher que se ama. Gente, espalhe a história da Vitória, dê o seu like, não esqueçam do like, por favor. Se alguém mais quiser que a história seja contada nesse canal, entre em contato comigo. E lembre-se, boa semana, um beijo de luz e que fique com Deus. Todos vocês, homens e mulheres.